Tanques do Egito avançam para a fronteira com Gaza. Netanyahu corre para se reunir com Trump. Israel está prestes a enfrentar uma nova crise. O que acontece agora pode mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio, e você precisa entender cada detalhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. A tensão na Cisjordânia atingiu um novo patamar com um ataque brutal contra um posto de controle da IDF, deixando 2 soldados israelenses mortos e outros 8 feridos. O agressor, um palestino que conseguiu se infiltrar na área, abriu fogo antes de ser abatido. O episódio reforça o clima de instabilidade na região e levanta questões sobre as falhas na segurança de Israel, que, apesar de sua avançada tecnologia de vigilância, ainda enfrenta desafios para conter ameaças inesperadas. O ataque não foi apenas um ato isolado, mas um reflexo de um cenário maior, onde cada movimento intensifica o conflito. Israel, como em outras ocasiões, deve responder com operações de segurança mais rigorosas, o que pode resultar em retaliações, consequentemente, em uma escalada da violência. O impacto desse evento não se limita apenas ao campo de batalha. Politicamente, ele fortalece discursos que pedem medidas mais duras contra os territórios palestinos. Se olharmos para casos semelhantes no passado, a resposta tende a ser um aumento nas incursões militares e restrições mais severas. E é nesse ponto que a questão se complica, onde termina a defesa e começa a repressão. O ocorrido também chama atenção para o papel de outros atores no tabuleiro geopolítico. O Egito, por exemplo, tem buscado equilibrar sua relação com Israel e os palestinos, tentando evitar uma explosão maior do conflito. Mas até que ponto essa posição neutra é sustentável? Se os ataques continuarem e a resposta israelense for mais agressiva, vizinhos como o Egito poderão ser pressionados a se posicionar de forma mais clara. E esse é apenas o começo de uma movimentação estratégica muito maior que já está em curso. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prepara-se para um encontro estratégico com Donald Trump na Casa Branca, um momento crucial para a diplomacia israelense. Em meio a um cenário de crescente tensão no Oriente Médio, essa reunião pode redefinir os próximos passos do país na condução do conflito em Gaza. Não é apenas um encontro político, mas uma jogada calculada para garantir apoio dos Estados Unidos em um momento crítico. O peso desse diálogo vai além das aparências. Envolve interesses militares, diplomáticos e até eleitorais para ambos os líderes. Trump, conhecido por seu posicionamento pró-Israel, pode usar essa reunião para reforçar sua imagem junto à base conservadora americana, especialmente com as eleições se aproximando. Para Netanyahu, o encontro é uma oportunidade de consolidar sua posição política interna e buscar garantias que permitam ampliar as ações militares sem sofrer grandes sanções internacionais. A questão é, até que ponto esse apoio será irrestrito? Se o histórico servir de indicação, Trump pode condicionar seu respaldo a movimentos que também beneficiem seus próprios interesses, como acordos econômicos e alinhamentos estratégicos no Oriente Médio. E enquanto Netanyahu busca reforçar alianças, outros países observam de perto os desdobramentos dessa reunião. O Egito, por exemplo, tem papel fundamental nas negociações sobre Gaza e pode interpretar essa aproximação como um sinal de endurecimento da política israelense. Se Trump der carta branca a Israel para avançar em Gaza, o Egito poderá ser pressionado a intervir de alguma forma. O que está em jogo aqui não é apenas uma conversa entre 2 líderes, mas um efeito dominó que pode alterar significativamente a dinâmica do conflito na região. Com a guerra em Gaza se arrastando, Israel busca uma solução diplomática paralela às operações militares. Netanyahu enviará uma equipe a Doha para discutir um possível acordo de cessar-fogo, numa tentativa de equilibrar pressão política e necessidades estratégicas. Mas esse tipo de negociação nunca é simples. O Catar, que historicamente atua como mediador, acredita que a influência de Trump será crucial para destravar a segunda fase desse acordo. E a grande pergunta que paira no ar é: até que ponto Israel está disposto a ceder? As tratativas de paz sempre carregam um jogo de interesses. Para Israel, um cessar-fogo pode ser visto como fraqueza se não houver garantias concretas de desmilitarização do Hamas. Para o Catar, a mediação reforça seu papel como um ator relevante no cenário internacional, especialmente diante de outras potências regionais. Mas há um terceiro elemento que precisa ser considerado: a população civil. A cada dia que passa, a pressão internacional aumenta,
e até aliados históricos começam a questionar os impactos humanitários das ações israelenses. Será que o governo de Netanyahu conseguirá equilibrar essas forças? Enquanto as negociações avançam nos bastidores, outras peças do tabuleiro se movem. O Egito, que já intermediou trégua em outras ocasiões, observa com atenção. Qual será seu papel se o cessar-fogo for firmado? O país pode atuar como garantidor do acordo ou até reforçar suas próprias exigências na região. Tudo indica que essa negociação não se encerrará apenas com o papel assinado. O que vier depois pode ser ainda mais desafiador do que o próprio cessar-fogo. Relatórios recentes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos apontam que o Irã pode estar acelerando seus esforços para desenvolver uma bomba nuclear. Se isso for confirmado, o cenário no Oriente Médio pode mudar drasticamente. Israel, que há anos vê o programa nuclear iraniano como uma ameaça existencial, certamente não ficará de braços cruzados. O país já realizou operações de sabotagem contra instalações nucleares iranianas no passado e pode estar se preparando para uma ação mais contundente. A questão agora não é se Israel irá reagir, mas quando e como. Essa possível escalada traz implicações globais. Os Estados Unidos, que historicamente tentam conter o Irã por meio de sanções e diplomacia, podem se ver forçados a uma posição mais agressiva. E aqui entra um detalhe fundamental. Um Irã nuclearizado não afeta apenas Israel, mas toda a estabilidade regional. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes podem sentir-se pressionados a desenvolver suas próprias capacidades nucleares, iniciando uma corrida armamentista sem precedentes. Se isso acontecer, o Oriente Médio entrará em uma nova era de instabilidade, onde qualquer conflito pode escalar para um nível catastrófico. O Egito, por sua vez, observa de perto essa movimentação. O país já manifestou preocupação com a possibilidade de um Irã nuclearizado, temendo que isso desestabilize ainda mais a região. Se Israel decidir agir militarmente, o Egito poderá ser arrastado para um conflito maior, seja como mediador ou como um dos países impactados pelos desdobramentos. E é justamente esse o dilema: esperar e correr o risco de uma ameaça concreta ou agir preventivamente e lidar com as consequências. A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da geopolítica mundial. Vídeos recentes mostram tanques do Egito se deslocando em direção à passagem de Rafah, na fronteira com Gaza, levantando questionamentos sobre uma possível intervenção militar. Embora o governo egípcio não tenha feito declarações explícitas sobre a movimentação, a presença de forças armadas em uma área tão sensível sugere que o país está se preparando para algo significativo. O Egito, historicamente, tem desempenhado um papel de mediador nos conflitos da região, mas sua posição pode estar mudando. Se essa movimentação for um indicativo de uma ação mais direta, os desdobramentos podem ser imprevisíveis. Para Israel, essa movimentação pode ser vista de duas formas: uma precaução legítima do Egito ou um sinal de que o país vizinho está reavaliando seu papel no conflito. Caso as forças egípcias realmente estejam se preparando para intervir, Israel precisará recalcular sua estratégia, pois a dinâmica regional pode mudar rapidamente. A história mostra que grandes conflitos no Oriente Médio, como a Guerra do Yom Kippur, começaram com movimentações militares que pareciam defensivas, mas acabaram escalando para confrontos diretos. A questão agora é se essa movimentação será apenas um alerta ou um prelúdio para algo maior. O Egito sabe que qualquer envolvimento militar direto poderia desencadear uma resposta de Israel e dos Estados Unidos. No entanto, se houver uma escalada descontrolada em Gaza, o país pode se ver obrigado a agir para evitar uma crise humanitária maior. A presença dos tanques em Rafah pode ser apenas uma demonstração de força, mas também pode indicar que o Egito está disposto a rediscutir sua postura na região. E se essa posição mudar, todo o equilíbrio de poder no Oriente Médio pode ser afetado, criando novas alianças e rivalidades inesperadas. Israel e Egito estão em um momento crítico. A tensão cresce. Os próximos passos podem mudar tudo. O que você acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar cada desdobramento.